Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui com a presença de Deus, neste dia, porque Deus nos despertou em um novo dia. Deus é maravilhoso, não é verdade? E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão se alimentando bem, tomando bastante água, se cuidando? Que bom, né? Que devemos fazer isso todo dia, cuidar da nossa vida, porque a nossa vida é preciosa. Hoje nós iremos terminar, de estudar a historinha de Davi, da nossa Bíblia Sagrada, a Bíblia de vocês. Também iremos estudar sobre espaço, tempos, relações, quantidades e transformações. Trouxe aqui um joguinho muito legal, quer dizer, uma atividade muito legal para vocês, tá certo? Mas antes de começarmos as nossas aulas desta manhã, nós iremos orar, porque devemos orar sempre, pedir a presença do Papai do Céu, agradecer por tudo que Ele faz, que Ele tem feito em nossa vida. Então vamos orar? Oremos. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais este momento que estamos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, possa ficar conosco, nos dando sabedoria para aprender tudo que nos foi ensinado. Nos ajuda, Senhor, neste dia. Fica conosco hoje e sempre. Abençoa nossa família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus amores. Então vamos lá, vamos concluir essa historinha de hoje. Durante esta semana, nós aprendemos, sobre a historinha de Ana. Uma historinha muito linda, uma historinha de oração, de confiança em Deus, que ela era uma mulher estéril, mas Deus, através da sua oração, clamou mesmo aos pés de Deus, ela pôde alcançar uma bênção de ter um filho, e esse filho ela dedicou a Deus, não é verdade? E ele se tornou um profeta de Deus, o profeta Samuel, não é verdade? Nós aprendemos durante toda essa semana. E ontem eu contei a história para vocês que o povo de Israel, eles pediam um novo rei, Eles não queriam mais um rei que não era invisível, que era Deus. Deus, ele era o rei do povo de Israel. Então eles queriam um Deus, um rei que eles pudessem ver, que fosse visível, E Deus, ele sabe do coração das pessoas, e ele chamou Samuel e disse assim: Samuel, atenda o pedido do povo, eles querem um rei, então você vai ter que escolher um rei para eles. E assim Samuel fez, porque Samuel conversava muito com Deus e Deus conversava com Samuel, Então Samuel escolheu um jovem chamado Saul, muito bem, para ser o novo rei de Israel. Olha aqui, o primeiro rei de Israel. Então Deus fez com que Samuel escolhesse esse jovem Saul, sabe? E Saul, ele era um jovem muito humilde, mas ele amava também e respeitava a Deus. Mas com o tempo, foi passando o tempo, e o poder de ser um rei, lhe subiu a cabeça. Ele ficou muito orgulhoso, muito prepotente, a ponto de achar que a vontade de Deus não era importante, que a vontade dele que era importante, mas é a vontade de Deus que é mais importante na nossa vida, não é verdade? Mas Saul, ele achou que a vontade de Deus não era tão importante assim, e por isso Deus, ele não gostou, desse reinado do rei Saul, porque o rei Saul decepcionou Deus. E sabe, Deus novamente chama Samuel e pede para Samuel escolher um novo rei para ficar no lugar do rei Saul, porque ele não estava se agradando com os procedimentos desse rei, do rei Saul. Então Samuel lhe disse assim: Samuel, eu quero que você vá à casa de um senhor chamado Jessé, e lá você vai e deve escolher um novo rei para Israel, para o povo de Israel. E assim Samuel fez. Samuel chegou lá na casa, do Jessé. Samuel foi apresentado aos seus filhos, aos seus 7 filhos, e Deus viu que não era nenhum desses filhos. Então Samuel fez uma pergunta:
você tem mais algum filho? E Jessé respondeu, sim, que ele tinha mais um outro filho que estava cuidando das ovelhas, porque ele gostava de cuidar das ovelhas, que era Davi, o pequeno pastor. Ele gostava de cuidar muito das ovelhas. Então Samuel pediu que ele trouxesse, que mandasse chamar Davi e que trouxesse, para apresentar para Samuel. E assim o Jessé fez. Trouxe Davi, mandou chamar Davi e apresentou Davi para Samuel. E Deus disse assim, levantou-se e disse, Samuel, este será o novo rei de Israel. É esse que vai ser o novo rei de Israel. Sabe por quê, crianças? Deus sabe do coração, do nosso coração. E Deus via que aquele seria um bom rei, Porque Davi, ele era muito corajoso e também temente a Deus. E ele fez muitas coisas, Protegeu as ovelhas de seu pai. Certa ocasião, quando o urso se aproximou para perto das ovelhas, ele pôde expulsar o urso e até matar o urso, Então Deus sabia que Davi seria um bom rei. E outra vez, quando os irmãos de Davi estavam no campo, Jessé pediu para que Davi fosse levar comida. E ao chegar perto do acampamento, ele ouviu um grande alvoroço e ouviu uns gritos desafiador que estava vindo do lado dos seus irmãos. Então ele perguntou o que está acontecendo, e era os gritos desafiador do inimigo, de um soldado inimigo. Aquele era o maior soldado. Sabe que soldado é esse? Acho que vocês até sabem dessa história. Era o gigante Golias, que estava desafiando o povo, Desafiando, dizendo assim, eu quero que vocês mandem esse soldado lutar comigo. E ele gritava bem alto. Era o gigante Golias, desafiava, dizendo que ele ia derrotar todos os soldados do rei Saul. Olha aqui, o gigante muito furioso, desafiando os outros soldados do reino de Saul. E aí Davi chegou justamente nesta hora, e Davi pôde observar, e ele ouviu o gigante ofender os soldados, e ele não gostou nada disso. Então ele decidiu ele mesmo lutar com o gigante. Ele sabia que Deus ia cuidar dele naquele momento, como cuidou e livrou da ovelha, como cuidou em outras ocasiões. Não é verdade? Porque Deus, ele cuida dos seus filhos, e ele confiou em Deus. E Davi pediu permissão para o rei Saul, disse assim, rei Saul, você me permite que eu pegue 5 pedrinhas lá na beira do rio? E assim ele fez. Foi e pegou 5 pedrinhas para lutar com o gigante Golias. E quando Golias viu aquele garoto querendo lutar com ele, ele ficou muito ofendido, porque ele achava que ele ia derrotar aquele garoto, porque era apenas um garoto. Com uma risada debochada, ele gritou, você não irá me vencer, eu irei lhe derrotar. Mas será que ele ia derrotar o Davi? Não, porque Deus, estava com o Davi. Você pensa que eu sou um cachorro para você vir com paus e pedras? Você vem a mim, e aí o Davi disse assim, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou em nome de Deus, em nome do meu Deus vivo, respondeu Davi para o gigante Golias. E Golias ainda ficou mais furioso ainda, mais com raiva. Deixou o seu exército para trás e correu em direção a Davi para acabar com Davi. Ele tinha na mente que ele ia acabar com Davi. Então ele colocou uma pedrinha, Davi de longe, colocou uma pedrinha lá no seu estilingue e girou e pum, no gigante Golias. Derrubou o gigante Golias no chão, E foi o vencedor com a sua própria espada, a própria espada de Golias. Ele venceu o gigante. E quem foi, será que ajudou? O Davi, o pequeno rei Davi, a vencer essa batalha?
Isso mesmo, foi o nosso Deus, porque Deus, ele cuida de nós, né? Deus, ele nos ajuda em todas as situações de perigos. E Deus tornou o Davi o outro rei de Israel. Que história linda, não é verdade? Por isso que nós devemos confiar no nosso Deus. Devemos sempre colocar em primeiro lugar, sempre confiar toda a nossa vida, todas as situações que nós passamos, sempre nas mãos de Deus, que Deus está ali pronto para nos ajudar. Que possamos aprender com essa história, tá certo, crianças? Então, essa historinha que nós aprendemos, belas histórias durante essa semana, estudando sobre a confiança em Deus, a oração, que devemos sempre orar, buscar Deus, porque Deus está sempre pronto para nos atender e devemos sempre conversar com o nosso Deus em qualquer situação, como o pequeno Samuel, né, e agora o Davi, que confiaram em Deus. Então, que historinha linda, não é verdade? Que Deus nos abençoe durante toda a nossa vida e que vocês assistam, né, as nossas aulas, realizem as atividades. Essa atividade de hoje que eu irei deixar, vou deixar um vídeo para vocês assistirem dessa atividade e também vou deixar no caderno de desenho para vocês desenharem o pequeno rei Davi lutando com o grande Golias, gigante Golias, ok? Tá certo, meus amores? Então essa foi as historinhas que nós estudamos durante esta semana. Vamos orar, vamos agradecer Papai do Céu, porque Ele sempre está conosco, porque Ele nos ajuda em todas as situações. Oremos. Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, porque durante esta semana nós aprendemos muitas coisas maravilhosas sobre o teu poder, sobre o teu amor. Tu é o Deus dos milagres, tu é o Deus do impossível. Que possamos também confiar nossa vida em ti, a ti, e que possamos sempre te colocar em primeiro lugar. Nos abençoa, abençoa nossa família. Fica conosco hoje e sempre, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo feliz de semana, tenham um ótimo final de semana, tá certo? E que Deus abençoe cada um de nós. Até na próxima semana. Beijos no coração. Tchau.